Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor. Eu senti muito de gravar esse vídeo para esclarecer algumas coisas aqui, até a respeito da minha pessoa e também a respeito da palavra do Senhor. Porque o ser humano, no geral, ele tem uma mania muito feia de julgar as pessoas sem saber o que está acontecendo nos bastidores, sem saber o que está acontecendo na vida da pessoa. E assim, ó, hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa convertida, em processo, porque a vida é feita de processos, eu não sou perfeita, entendeu? Eu sou uma pessoa muito falha. Inclusive, não olhe para mim, tá? Olhe para Jesus, olhe para a cruz e meditem na palavra, entendeu? Porque eu sou falha, eu sou humana, às vezes você vai me ver errar muitas vezes, então não se espelhe em mim, olhe para Jesus. Ser humano nenhum é perfeito, entendeu? E eu não sou diferente. Até porque se fôssemos perfeitos, a gente não estaria aqui, estaríamos todos no céu, né? A gente não estaria aqui. E assim, quando eu vivia no mundo, que eu estava em busca das minhas vontades, dos meus querer, eu sempre quis muito holofotes, eu sempre pedi a Deus muito para ser famosa, para ser conhecida, e blá blá blá, e aquela coisa toda, que não passa de mera vaidade. Isso é errado? Depende. Depende a forma para qual você quer aparecer, depende o que você quer com isso, entendeu? Então, no meu caso, eu, Jucimara, eu estava buscando de uma forma errada, entendeu? Busco hoje isso? Não, até porque eu não tenho que ser famosa, entendeu? Eu não tenho que ser conhecida, quem tem que ser conhecida é o Senhor. Eu sou hoje, eu vejo que eu sou um instrumento que o Senhor, quando ele deseja, né? Ele me usa para levar a palavra, para falar algo a respeito dele, para dar testemunho. E é isso, entendeu? É sobre a gente estar aqui por um propósito. Não se trata de algo simplesmente individualismo meu, tipo, simplesmente sobre mim, sabe? Igual eu buscava antigamente da forma errada. Eu tô falando de mim, tá? Eu tô dando o meu testemunho. E assim, após a minha conversão, eu entendi, o Senhor, né, foi esclarecendo, o Espírito Santo foi me convencendo do que estava certo, do que não estava, e que de tudo que a gente precisa tirar, né, porque o período da nossa conversão é isso, existe um processo, né, que é onde Deus vai nos limpando de toda a impureza, de todo o pecado, de tudo que não agrada verdadeiramente o Senhor, né. E não é fácil, entendeu? Nos bastidores, às vezes as pessoas não sabem, as pessoas não vê, porque geralmente isso é um processo muito individual entre a gente e o Senhor, entendeu? É onde o Senhor nos leva para a intimidade, no secreto, e é onde Ele nos revela coisas e tira muita coisa de nós, entendeu? E o que eu quero dizer com isso? Quando eu vivia no mundo, apesar desses pensamentos de querer fama e blá e essas outras coisas, eu sentia muito no meu coração o desejo de levar a palavra. Só que o santo, ele não se mistura com o pecado. Então eu estava no mundo, eu vivia as coisas do mundo e queria fazer as coisas do Senhor. Óbvio que o Senhor não ia permitir, né? Que tudo existe um propósito, um processo para um propósito final, entendeu? O Senhor me descartou? Não, tanto que eu estou aqui hoje para a honra e glória do nome de Jesus. Porém, desde da minha conversão, né, desse processo todo que eu tenho vivido, que agora já fez mais de um ano, né, que eu sou evangélica, para a honra e glória do nome de Jesus, e lembrando que eu não estou aqui falando de denominação, de placa de igreja, você segue a igreja que você quiser, entendeu? Você vai aonde, apesar de que, a denominação que você quiser, porque igreja somos eu e você, e todas aquelas pessoas que têm um coração rendido ao Senhor, entendeu? A igreja são pessoas, não é placa, não é denominação. O que eu oriento para qualquer tipo de pessoa, independentemente da religião, da doutrina que você querer escolher seguir, medite na palavra, vá buscar conhecimento na palavra. Porque eu não entendo nada que a Bíblia diz. Peça ao Espírito Santo sabedoria, peça a Deus clareza, entendeu? Que o próprio Espírito Santo, ele vai colocar no seu coração o que você precisa saber em cada fase. Até os livros que você vai ler, o próprio Espírito Santo ele vai te direcionar, sabe? Então, assim, busque sabedoria do alto, busque a sabedoria que vem do Senhor, e o próprio Senhor vai se deixar ser revelado por você, entendeu? Ele vai se deixar ser revelado. Ele não vai desprezar a tua busca, entendeu? Eu digo isso por experiência própria. E eu tinha muito essa busca, eu tinha muito esse desejo de levar a palavra do Senhor, porém, né? E eu queria fazer,
sabe, as coisas do meu jeito, e também porque eu não tinha entendimento, né? E hoje, vivendo esse processo com o Senhor, eu vejo que, por que o Senhor muitas das vezes precisa que a gente passe pelo processo? E a gente quer fugir do processo e o processo é necessário. Hoje, como uma pessoa evangélica, uma pessoa cristã que fala do Senhor Jesus, que busco, né, andar nos caminhos do Senhor, apesar de muitas falhas, apesar de muito erro, eu vejo o quanto existe resistência, o quanto a barreira, o quanto existe verdadeiramente uma luta espiritual. Tem gente que acha que o mundo espiritual não existe. Se você não existe, se você não acredita que existe, tudo bem, entendeu? Não estou aqui para impor nada. Quem tem que te convencer de algo é o Espírito Santo, não eu. Essa não é a minha missão, tá? Mas hoje eu vejo que existe essa barreira, existe uma barreira muito grande, existe uma resistência muito grande. E se a gente não está preparado, entendeu? Se o próprio Espírito Santo, se Deus ele não nos prepara, se a gente não permite viver o processo, a gente não consegue. E a gente cai, porque o mundo, o inimigo, infelizmente, ele cegou as pessoas, entendeu? O mundo jaz no maligno. Então, assim, as pessoas estão cegas mesmo, entendeu? E muitas das vezes você vai falar de Jesus para as pessoas vêm com 4 pedras, entendeu? As pessoas querem usar do teu passado, a pessoa quer falar que Deus é só um, que Deus é amor, que Deus aceita tudo, e Deus não aceita tudo, entendeu? Eu já ouvi pessoas falar que, tipo assim, todo mundo é filho de Deus. Não se engane, não se engane. Existem aqueles que são filhos de Deus e existem aqueles que são filhos das trevas, entendeu? Ou estão em trevas. Não estou dizendo que o Senhor não possa fazer uma obra, pode. Olha para mim, quem conhece a minha história, quem conhece a vida que eu vivi, tudo que eu já passei, sabe as trevas que eu vivia, entendeu? Mas o Senhor, ele é misericordioso. Assim como ele me buscou daquele lamaçal, ele me tirou e vem me purificando, vem me transformando, eu creio que ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Nabucodonosor, ele foi um rei, para quem tem interesse na história, é só procurar na Bíblia, tá, gente? Eu não lembro que livro, mas enfim. Nabucodonosor ele foi um rei muito, muito duro, muito ruim, sabe? Porém, teve um momento que o Senhor permitiu ele comer capim, entendeu? Ele ficou meio louco lá também, comeu capim uns tempos, e depois ele reconheceu a grandeza de Deus, entendeu? Ele foi chamado de servo do Senhor. Então, assim, tudo exige um propósito. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas fulano de tal não tem conserto. Será? Será que esse problema da pessoa é maior do que Deus? Porque a própria palavra de Deus fala que para Deus nada é impossível. Só que não se deixe enganar, tudo existe um propósito e tudo requer um processo, entendeu? A gente precisa ser lapidado. E hoje eu vejo muito isso. Às vezes a gente não quer viver o processo de algumas coisas, mas o processo é necessário. Porque no processo, na caminhada, nas pequenas coisas que Deus vai nos mostrando, o Espírito Santo vai convencendo a gente do que está certo e do que está errado. Então, o que eu quero dizer é sobre isso. Não fique olhando para mim. Às vezes você vai ver eu cometer pecado e está tudo certo. Às vezes você vai ver eu errar, entendeu? Está tudo certo. Não estou dizendo que você tem que fazer do pecado, ou que eu tenho que fazer do pecado, um lugar de acomodo, não. Tem que me acostumar com aquilo. Claro que não. Só que a gente erra. A gente pode ver a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse. Todos aqueles que foram chamados para Deus por um grande propósito, eles sempre, em determinado algum momento, eles caíram, entendeu? Eles sempre caíram. E Deus não vem em busca de perfeito, porque nós não somos perfeitos. Perfeito é só Deus. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, ninguém é perfeito, entendeu? Perfeito é só o nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Então, assim, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Não olhe para as pessoas, não coloque a sua confiança em pessoas, não deposite sua expectativa em pessoas, porque pessoas decepcionam, pessoas mentem, pessoas traem, pessoas frustram, mas somos pessoas, entendeu? E todos nós necessitamos de perdão, misericórdia, e é isso, gente, sabe? Às vezes eu vejo muito isso, sabe? Das pessoas julgar, entendeu? E tá tudo certo, as pessoas também julgam, sabe? Mas que você não venha, sabe? Colocar uma pessoa ali como o centro de algo, sabe? Para você se espelhar. Se espelhe em Jesus, busque conhecimento na palavra, busque entendimento, sabe? Na palavra. E eu não sou perfeita. E o dia que você me ver errar, tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. Eu sou humana também, entendeu? E é isso. Beijo.